No dia do aniversário do meu filho, ele me disse: "O melhor presente da minha vida seria se você morresse, minha vida seria bem melhor." Perdi o chão e algo despertou em mim. Pouco depois, desapareci completamente de sua vida, mas o que deixei sobre sua mesa fez ele se desesperar. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Era o aniversário de 40 anos do meu filho Ricardo. Acordei cedo, animada para surpreendê-lo com seu bolo favorito, o mesmo que eu fazia desde que ele era criança: chocolate com nozes e cobertura de caramelo. Custou-me uma pequena fortuna, quase R$ 1.000 na confeitaria mais exclusiva da cidade, mas para meu único filho, nada era caro demais. Cheguei à sua mansão, que eu havia ajudado a financiar com uma pequena ajuda de R$ 1,5 milhão 5 anos atrás, carregando o bolo e um presente. Meu coração estava leve, apesar das dores nas costas que me acompanhavam após décadas trabalhando como enfermeira-chefe no hospital municipal. Quando Ricardo abriu a porta, não vi o sorriso que esperava. Em vez disso, seu rosto se contorceu em uma expressão de irritação mal disfarçada. "Ah, é você", ele murmurou, olhando para o relógio. "Não esperava você tão cedo." "Feliz aniversário, meu filho", disse, tentando ignorar sua frieza. Trouxe seu bolo favorito e um presentinho. Ele suspirou profundamente, como se minha presença fosse um inconveniente terrível, e me deixou entrar sem nem mesmo um agradecimento. A mansão estava impecável como sempre, decoração minimalista que sua esposa Amanda adorava e que eu secretamente achava fria demais. "Podemos conversar?" ele perguntou, indicando o sofá da sala. Seu tom me gelou por dentro. Conhecia bem aquela voz. Era a mesma que ele usava quando criança antes de confessar alguma travessura. Sentei-me enquanto ele permanecia de pé, olhando pela janela que dava para a piscina. O silêncio entre nós parecia pesar toneladas. "Mãe", ele finalmente começou, ainda sem me olhar. "Tenho pensado muito ultimamente sobre nossa situação." "Que situação, filho?" "Você. Suas visitas constantes, suas ligações, sua presença na minha vida." Senti um nó se formar em minha garganta. "Não estou entendendo." Ricardo finalmente virou-se para mim, seus olhos, tão parecidos com os do pai, agora frios e calculistas. "Vou ser direto, mãe. Sua presença constante está sufocando minha família. Amanda está estressada com suas visitas surpresa. As crianças ficam agitadas depois que você sai, e eu preciso de espaço para respirar." O bolo em minhas mãos de repente pareceu pesado demais. As velas, ainda não acesas, pareciam zombar de mim com sua promessa de celebração. "Eu só venho uma vez por semana", murmurei, tentando entender onde havia errado. "E liga todos os dias. Manda mensagens constantemente. Aparece no escritório com almoço quando eu tenho reuniões importantes. É demais, mãe." Tentei engolir o nó que crescia em minha garganta. "Eu só quero fazer parte da sua vida, Ricardo. Você e as crianças são tudo o que tenho desde que seu pai faleceu." "E esse é exatamente o problema." Sua voz se elevou, fazendo-me encolher. "Você fez de mim o centro do seu universo e isso é doentio. Não é saudável para nenhum de nós." Lágrimas começaram a embaçar minha visão. "Ricardo, eu não entendo. O que eu fiz de errado?" Ele passou as mãos pelo cabelo em frustração. "Sabe qual seria o melhor presente de aniversário que você poderia me dar, mãe?" Balancei a cabeça, ainda segurando aquele bolo ridiculamente caro que agora parecia uma piada cruel. "Seria você desaparecer da minha vida." O mundo parou. Senti como se tivesse levado um tapa. Não, pior. Como se tivesse levado um tiro direto no coração. "O quê?" Consegui sussurrar, minha voz quase inaudível. "Você ouviu. Minha vida seria muito mais simples, mais feliz e mais tranquila se você simplesmente não estivesse mais nela." Ele falou com uma frieza que me cortou como facas.
Na verdade, às vezes penso que seria melhor se você... Ele parou, mas seus olhos completaram a frase. Melhor se eu estivesse morta. Meu único filho, aquele por quem eu havia sacrificado tudo, minha juventude, minha aposentadoria confortável, meus sonhos, desejava a minha morte como presente de aniversário. Levantei-me em silêncio, minhas pernas tremendo tanto que achei que não conseguiria caminhar. Coloquei o bolo sobre a mesa de centro, as velas agora inclinadas pela maneira como minhas mãos tremiam. Feliz aniversário, Ricardo. Foi tudo o que consegui dizer antes de sair pela porta, deixando para trás não apenas aquela casa fria, mas também a mãe que eu havia sido por 4 décadas. O que Ricardo não sabia era que naquele momento algo dentro de mim havia despertado. Algo frio, calculista e determinado que havia estado adormecido por 67 anos. E este novo eu tinha planos. Planos que mudariam nossas vidas para sempre. Voltei para meu apartamento em transe, mal lembrando como dirigi até lá. Era um lugar modesto nos arredores da cidade, muito diferente da mansão do meu filho. Sentei-me no sofá gasto onde tantas vezes havia embalado Ricardo quando bebê, onde havia lido histórias para ele, onde havia chorado de felicidade quando ele me chamou de mamãe pela primeira vez. As paredes ao meu redor pareciam sufocantes. Cada foto, cada lembrança, cada objeto contava a história do meu sacrifício por ele. Um sacrifício que ele não apenas não valorizava, mas considerava um fardo insuportável. As lágrimas finalmente vieram, incontroláveis. Chorei até não ter mais lágrimas, até que meus olhos ardessem e minha garganta doesse. Quando finalmente parei, não foi porque a dor havia diminuído, mas porque algo mais forte a havia substituído. Uma clareza gelada e implacável. Peguei meu caderno de contas e comecei a calcular. Por 4 décadas, eu havia investido cada centavo, cada gota de suor, cada momento da minha vida em Ricardo. A faculdade de medicina, que custou R$750 mil, paga integralmente por mim com o dinheiro da venda da casa que eu havia herdado dos meus pais. O casamento luxuoso de R$300 mil que eu financiei, vendendo minhas joias de família. A entrada da mansão de 1,5 milhão que eu paguei, retirando todo o dinheiro da minha aposentadoria. Quando os gêmeos nasceram há 5 anos, quem pagou o quarto de bebê de R$50 mil? Eu. Quando Ricardo perdeu temporariamente a licença médica por negligência no ano passado, quem pagou as contas por 6 meses? Eu, com os R$120 mil que tinha guardado para uma possível cirurgia de quadril que eu provavelmente precisaria em breve. No total, mais de R$3 milhões que eu tinha investido na felicidade do meu filho. E tudo isso para ouvir que seu maior desejo era que eu desaparecesse de sua vida. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada, olhando para o teto, lembrando de cada momento que compartilhamos, cada sorriso, cada "eu te amo, mãe", que havia saído de seus lábios. Tinha sido tudo uma mentira? Ou eu havia criado um filho tão egoísta que não conseguia ver além de suas próprias necessidades? Às 3 da manhã, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a se transformar em algo diferente. Em raiva, em indignação, na clara compreensão de que eu havia sido usada, manipulada e descartada como um objeto sem valor. Meu filho queria que eu desaparecesse. Bem, talvez fosse hora de dar a ele exatamente o que pediu. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Não havia mais lágrimas, não havia mais confusão. Apenas um plano preciso e uma determinação inabalável de recuperar minha dignidade. Tomei banho, vesti minhas melhores roupas, não as que usava para visitar Ricardo, mas as que guardava para ocasiões especiais que nunca chegavam, e saí com um propósito definido. Primeira parada: o banco onde eu tinha uma conta conjunta com Ricardo para emergências da família. Aquela conta que eu alimentava mensalmente com quase metade da minha aposentadoria e na qual havia acumulado R$250 mil ao longo dos anos. "Bom dia, dona Helena", cumprimentou o gerente, senhor.
Teixeira, que me conhecia há décadas. Em que posso ajudá-la hoje? Quero encerrar a conta conjunta número 4366629. Disse com um sorriso que ele interpretou como gentileza, mas que na realidade era pura vingança. A senhora tem certeza? Essa conta tem um saldo considerável. Completamente certa. Quero transferir todo esse dinheiro para minha conta pessoal. Ver aqueles R$ 250 mil voltarem para minha conta pessoal me deu uma satisfação que eu não sentia há anos. Era apenas o começo. Próxima parada, o escritório de empréstimos imobiliários. Quando Ricardo comprou aquela mansão, eu não apenas dei a entrada, mas também fui consignatária do financiamento. Se eles não pudessem pagar, a responsabilidade caía sobre mim. Mas isso também significava que eu tinha direitos sobre aquela propriedade. Como consignatária, a senhora tem o direito de reivindicar a propriedade se acreditar que os devedores não serão capazes de cumprir suas obrigações, explicou a oficial de empréstimos após revisar os documentos. E o que eu precisaria fazer para exercer esse direito? Perguntei, sentindo uma estranha calma me envolver. A senhora precisaria demonstrar que há risco de inadimplência ou que já houve atrasos significativos. Sorri ao me lembrar de um detalhe crucial que Ricardo havia deixado escapar em nossa última conversa antes do desastre do aniversário. Ele estava sendo processado por um ex-paciente e havia a possibilidade de perder a licença médica permanentemente. Acredito que tenho exatamente o que preciso, respondi, colocando uma cópia de todos os documentos na minha bolsa. Minha terceira parada foi no escritório do meu advogado, Dr. Marcos, um homem de 70 anos que havia sido amigo do meu falecido marido. Ele conhecia toda a minha história familiar e tinha testemunhado meus sacrifícios por Ricardo por décadas. Helena, ele me cumprimentou calorosamente. O que atrasa ao meu escritório? Não é comum vê-la por aqui. Marcos, preciso da sua ajuda com algo muito importante, disse a ele, sentando-me em frente à sua escrivaninha. Quero mudar completamente o meu testamento, reivindicar meus direitos como consignatária da casa do Ricardo e processar meu filho por violência patrimonial e abuso psicológico contra idoso. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa, mas ele não me interrompeu enquanto eu contava tudo. Cada palavra dolorosa, cada momento de desprezo, a frieza com que meu próprio filho havia praticamente desejado a minha morte em seu aniversário. Quando terminei, havia lágrimas nos olhos de Marcos. Helena, sinto muito pelo que você está passando. Confesso que nunca pensei que Ricardo fosse capaz de algo assim depois de tudo o que você fez por ele. Eu também não, suspirei, mas tomei minha decisão. Quero recuperar tudo o que investi nele ao longo desses anos. E quero desaparecer da vida dele exatamente como ele pediu. Isso pode ser feito, Marcos assentiu fazendo anotações. Mas tem certeza de que quer ir tão longe? Completamente certa, respondi com uma determinação que surpreendeu até a mim mesma. Meu filho disse que a vida dele seria mais fácil se eu desaparecesse. Bem, vou desaparecer, mas primeiro vou garantir que ele entenda exatamente o que significa viver sem mim e sem tudo o que fiz por ele. Enquanto saía do escritório de Marcos, já era noite. Caminhei pelas ruas da minha cidade sentindo-me renovada, como se tivesse acordado de um sonho muito longo. Por 40 anos, eu tinha vivido para Ricardo. Havia sacrificado meus próprios sonhos e desejos para dar a ele tudo o que queria, mas não mais. Voltei para meu apartamento e me servi uma taça de vinho, algo que não fazia há anos. Brindar a mim mesma era algo completamente novo, mas parecia incrivelmente libertador. Peguei meu telefone e disquei um número que tinha guardado há meses, mas nunca tinha ousado usar. Uma agência de turismo especializada em programas de residência no exterior para aposentados. Boa noite, aqui é Helena Campos, disse quando atenderam. Vi seu anúncio sobre programas de residência em Portugal. Poderia me enviar informações completas? Claro, senhora Campos. Portugal é um destino muito popular entre nossos clientes. Temos vários programas, desde estadias temporárias até residência permanente. Que tipo de informação a senhora precisa?
tudo, respondi sem hesitar. Quero saber tudo sobre como uma pessoa de 67 anos pode começar uma nova vida em Portugal. Após desligar, fiquei na janela, olhando para a cidade onde tinha vivido toda a minha vida. Em breve, tudo isso seria apenas uma memória. Meu filho tinha pedido meu desaparecimento como presente de aniversário e eu ia conceder a ele da maneira mais espetacular possível. O que Ricardo não sabia era que seu desejo estava prestes a se tornar seu pior pesadelo. Nos dias seguintes, executei meu plano meticulosamente. Cada manhã eu acordava com uma mistura de dor e determinação que me impulsionava a seguir adiante. Era como se eu tivesse despertado de um longo sono em que tinha vivido apenas para agradar meu filho, e agora, finalmente, estava vivendo para mim mesma. Na quarta-feira, meu telefone tocou. Era Ricardo. Por um momento, meu coração acelerou, pensando que talvez ele tivesse reconsiderado, que pudesse pedir desculpas pelas palavras terríveis que tinha dito. Quão ingênua eu ainda era. Mãe, ele disse com aquela voz distante que havia adotado ultimamente. Preciso que você me faça um favor. Nenhum olá ou como você está? Ele foi direto ao ponto, como se eu fosse sua assistente pessoal. O que você precisa? Perguntei, curiosa para ver até onde sua audácia iria. Os gêmeos têm uma apresentação na escola na sexta-feira e Amanda e eu temos um jantar importante com potenciais investidores para a clínica. Você poderia ficar com eles naquela noite? A ironia era deliciosa. O mesmo homem que tinha desejado meu desaparecimento estava agora me pedindo para cuidar dos filhos como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse um recurso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não posso, respondi simplesmente. Como assim não pode? Ele perguntou com genuína surpresa. Evidentemente, não estava acostumado a ouvir não de mim. Tenho outros planos, menti com um sorriso que ele não podia ver. Que planos você poderia ter? Ele perguntou com aquele tom condescendente que me machucou profundamente. Como se aos 67 anos eu não tivesse direito a uma vida própria. Planos que não são da sua conta, respondi, mantendo a calma. Contrate uma babá. Mas mãe, não consigo uma babá com tão pouca antecedência. Além disso, desde quando você me cobra para cuidar dos seus próprios netos? Lá estava a manipulação emocional que ele havia usado em mim por anos. Mas desta vez não funcionaria. Desde que você me disse que seu maior presente seria que eu desaparecesse, respondi com frieza. Se você quer que eu suma da sua vida, estou começando agora. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Ricardo soltou uma risada sarcástica. Sério, você vai me castigar como se eu fosse uma criança, ele disse. Pensei que depois de alguns dias o drama teria acabado. Não é drama, Ricardo. É respeito ao seu desejo. Você queria que eu desaparecesse, então é isso que vou fazer. Ótimo, ele disse com aborrecimento. Se você quer ser tão infantil, o problema é seu, mas não venha chorar depois quando estiver sozinha. Ele desligou sem se despedir. Perfeito. Cada interação confirmava que eu estava tomando a decisão certa. Naquela tarde, fui ao banco novamente, desta vez para fazer algo que nunca pensei que faria, sacar a maior parte da minha poupança em dinheiro. Foram 200 mil reais que coloquei em um envelope e guardei no meu cofre pessoal, dinheiro que precisaria para minha nova vida em Portugal. Também liguei para a agência de turismo e confirmei minha viagem. Um voo para Lisboa para a próxima terça-feira, com a opção de estender minha estadia indefinidamente. O custo inicial foi de 30 mil reais, dinheiro que paguei sem piscar. Foi o investimento mais caro e mais inteligente que tinha feito em anos. Na manhã de quinta-feira, recebi uma visita inesperada. Era minha vizinha, Luísa, uma mulher de 65 anos que morava no apartamento ao lado e com quem eu havia desenvolvido uma amizade nos últimos anos. Helena, ela disse, sentada na minha sala com uma xícara de café. Você parece diferente ultimamente. Aconteceu alguma coisa?
Luísa tinha sido testemunha silenciosa de todos os meus sacrifícios por Ricardo. Ela tinha me visto cancelar planos com ela para correr sempre que meu filho precisava de mim. Tinha visto as sacolas de comida cara que eu comprava para levar para Ricardo enquanto eu comia comida congelada para economizar. Contei a ela tudo, cada detalhe doloroso do que tinha acontecido no aniversário de Ricardo e também todos os planos que estava fazendo. Meu Deus, Helena, Luísa murmurou, seus olhos cheios de lágrimas. Não posso acreditar que Ricardo diria algo tão cruel para você depois de tudo o que você fez por ele. A pior parte é que ele disse isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, expliquei. Como se eu fosse um incômodo em sua vida que precisava ser eliminado. E você realmente vai para Portugal? Luísa perguntou, segurando minhas mãos. Sim, respondi firmemente. Já comprei a passagem. Estou saindo na terça-feira. Você sabe que tem meu total apoio, certo? O que Ricardo fez com você é imperdoável. Há mais uma coisa, disse baixando a voz. Vou precisar da sua ajuda com algo muito importante. Expliquei meu plano completo. Como eu queria que Ricardo acreditasse que eu realmente tinha desaparecido, pelo menos por um tempo. Luísa seria minha cúmplice, a pessoa que encontraria meu apartamento vazio e minha carta de despedida. É brilhante, Luísa murmurou com um sorriso travesso. Aquele menino ingrato finalmente vai entender o que significa perder você. Você vai me ajudar? Claro que sim. Na verdade, acho que é exatamente o que Ricardo precisa para acordar. Naquela noite, trabalhei na carta mais importante da minha vida. A carta que Ricardo encontraria em sua mesa e que mudaria tudo para sempre. Escrevi e reescrevi cada palavra, certificando-me de que transmitia exatamente o que queria dizer. Meu querido Ricardo, a carta começava. Você me pediu como presente de aniversário para desaparecer da sua vida, e eu decidi conceder seu desejo. Quando você ler esta carta, eu já estarei longe daqui, começando a vida que eu deveria ter vivido anos atrás, em vez de sacrificar tudo por você. Continuei escrevendo por horas, documentando cada centavo que tinha gasto com ele, cada sacrifício que tinha feito, cada oportunidade que tinha perdido por estar sempre disponível para suas necessidades. Mas não era uma carta amarga. Era uma carta educativa. Eu queria que ele entendesse exatamente o que tinha perdido. Junto com esta carta, você encontrará todos os documentos legais que assinei esta semana. Continuei escrevendo. A mudança do testamento, o cancelamento do seu plano de saúde que eu pagava, a notificação de que, como consignatária da sua hipoteca, decidi exercer meus direitos devido à sua instabilidade financeira, e o cancelamento de todos os benefícios financeiros que você recebia de mim. Era uma carta de 15 páginas que detalhava meticulosamente tudo o que ia mudar em sua vida, agora que eu tinha desaparecido, exatamente como ele queria. Sua vida será muito mais fácil sem mim, a carta terminava, mas também será muito mais cara. Espero que valha a pena. Na noite de sexta-feira, enquanto arrumava meus pertences mais importantes em 2 malas, recebi uma ligação de Ricardo. Não atendi. Ele ligou mais 3 vezes, mas simplesmente deixei o telefone tocar. Eu não tinha mais nada a dizer a ele. No sábado, Amanda apareceu na minha porta. Ela parecia exausta e desesperada. Helena, ela disse com uma voz suplicante. Ricardo me contou o que aconteceu entre vocês dois. Sei que o que ele disse foi errado, mas por favor, não faça isso com a nossa família. Fazer o quê? Perguntei, fingindo inocência. Parar de nos ajudar. Apenas se retirar de nossas vidas assim. As crianças precisam de você. Nós precisamos de você. Quão interessante. Quando Ricardo queria se livrar de mim, eu era um incômodo. Mas quando eles perceberam tudo o que eu fazia por eles, de repente precisavam de mim. Amanda, disse calmamente, seu marido foi muito claro comigo. Minha presença na vida dele é um fardo que ele não quer mais suportar. Estou apenas respeitando os desejos dele. Mas, Helena, você sabe como Ricardo é quando está estressado. Ele não quis dizer isso. Ah, não quis?
porque ele parecia bem convincente quando desejou meu desaparecimento como presente de aniversário. Amanda baixou a cabeça. Ela sabia que não tinha argumento para defender o indefensável. Por favor, ela insistiu, me dê uma chance de consertar isso. Vou conversar com Ricardo. Vou fazê-lo entender o quão errado ele está. É tarde demais para isso, respondi, fechando a porta lentamente. Dê um beijo nos meus netos por mim. O domingo foi meu último dia naquela cidade. Passei a manhã caminhando pelos lugares que tinham sido importantes na minha vida. O hospital onde tinha trabalhado por 35 anos, o parque onde tinha levado Ricardo quando criança, a igreja onde tinha me casado com o pai dele. Foi minha despedida silenciosa de uma vida que eu tinha vivido completamente para os outros. Na segunda-feira, eu começaria uma vida que finalmente viveria para mim mesma. Na noite de domingo, não consegui dormir. Não por nervosismo ou arrependimento, mas por uma emoção estranha que eu não sentia há décadas. A antecipação de uma aventura. Aos 67 anos, eu estava prestes a começar a vida que sempre sonhei, mas nunca ousei viver. Às 5 da manhã de segunda-feira, Luísa bateu na minha porta como tínhamos combinado. Ela trouxe café fresco e um sorriso cúmplice que me encheu de energia. Pronta para sua grande fuga? Ela perguntou, piscando. Mais do que pronta, respondi, carregando minhas 2 malas para a porta. Você tem as chaves reservas do meu apartamento? Aqui estão, ela disse, me mostrando o conjunto de chaves que eu tinha dado a ela na noite anterior. E também tenho a carta para o Ricardo e todos os documentos legais que você vai deixar na mesa dele. Tínhamos planejado tudo meticulosamente. Luísa esperaria até quarta-feira para ir ao apartamento de Ricardo e entregar os documentos, fingindo que tinha encontrado meu apartamento vazio e tinha ficado preocupada com meu desaparecimento. Seria ela quem daria a notícia a Ricardo de que eu tinha ido embora para sempre. Lembre-se, disse enquanto chamávamos um táxi. Você tem que agir muito preocupada. Diga a ele que eu não atendi o telefone por 2 dias, que você bateu na minha porta e eu não respondi, e que quando você usou as chaves de emergência, encontrou o apartamento vazio e a carta na mesa. Não se preocupe, Helena. Fui professora de teatro por 30 anos. Vai ser a atuação da minha vida, Luísa me disse com um sorriso travesso. O táxi chegou pontualmente às 6 da manhã. Enquanto o motorista carregava minhas malas, dei uma última olhada no meu apartamento. Eu tinha morado lá por 15 anos, mas estranhamente não sentia nostalgia. Era como se estivesse finalmente me libertando de uma prisão que eu mesma tinha construído. Para o aeroporto? O taxista perguntou. Para o aeroporto? Confirmei, e senti como se aquelas 2 palavras marcassem o início da minha nova existência. Durante a viagem de 40 minutos, pensei sobre tudo o que estava deixando para trás. Meu trabalho voluntário no hospital, minhas rotinas diárias, a preocupação constante com Ricardo e seus problemas. Mas também pensei em tudo o que me esperava. A liberdade de tomar minhas próprias decisões, de gastar meu dinheiro comigo mesma, de viver sem o peso constante das demandas emocionais do meu filho. No aeroporto, enquanto esperava meu voo, recebi 3 ligações de Ricardo que não atendi. Então, uma mensagem de texto chegou. Mãe, você está sendo ridícula. As crianças estão perguntando por você. Me ligue. Deletei a mensagem sem responder. Era fascinante como agora que eu não estava disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele de repente precisava de mim. O voo para Lisboa foi longo, mas tranquilo. Pela primeira vez em anos, ninguém sabia onde eu estava. Ninguém podia me ligar para pedir favores, dinheiro ou tempo. Era uma sensação inebriante de liberdade que eu não sentia desde antes de me tornar mãe. Durante a jornada de 10 horas, escrevi no meu diário tudo o que tinha acontecido na última semana. Cada detalhe, cada emoção, cada decisão que tinha me levado àquele momento. Eu queria me lembrar exatamente de como era se libertar de um relacionamento tóxico, mesmo quando esse relacionamento era com meu próprio filho. Cheguei em Lisboa na manhã de terça-feira, horário local.
Um representante da agência de turismo estava me esperando no aeroporto com uma placa que tinha meu nome. Ele era um jovem e gentil homem chamado Miguel, que falava português perfeito com aquele adorável sotaque português. Senhora Campos, ele me cumprimentou com um sorriso genuíno. Bem-vinda a Portugal. Espero que a senhora esteja pronta para uma nova aventura. Mais do que pronta, respondi. E pela primeira vez em semanas, meu sorriso era completamente autêntico. Miguel me levou para um belo apartamento mobiliado no centro de Lisboa, que ele tinha alugado por um mês, enquanto eu decidia se queria ficar permanentemente. Era pequeno, mas aconchegante, com janelas que davam para uma adorável praça e uma vista parcial do Rio Tejo. Aqui estão todas as informações sobre a cidade, Miguel disse, me entregando uma pasta. Lugares para comer, atividades para pessoas da sua idade, aulas de português, grupos sociais. Também agendei uma reunião para a senhora com um consultor financeiro para amanhã à tarde, para ajudá-la com a papelada se decidir ficar permanentemente. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em anos. Não havia telefone que pudesse tocar, ninguém que precisasse de algo de mim, nenhuma responsabilidade além de cuidar de mim mesma. Na manhã de quarta-feira, acordei. Se retire e me continue edit. Na manhã de quarta-feira, acordei cedo e saí para explorar a cidade. Tomei café da manhã em uma pastelaria tradicional, saboreando um pastel de nata e café forte enquanto observava os lisboetas em sua rotina matinal. Comprei flores frescas para meu apartamento temporário. E pela primeira vez em décadas, gastei dinheiro em algo completamente desnecessário, um lindo chale de seda portuguesa que custou 200 euros. Comprei-o simplesmente porque gostei, sem me preocupar com o preço ou se esse dinheiro poderia ser melhor investido nas necessidades do meu filho. Enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, calculei mentalmente quanto dinheiro tinha gasto com Ricardo apenas nos últimos 5 anos. Entre os pagamentos de contas quando ele teve problemas financeiros, os tratamentos ortodônticos dos gêmeos, os presentes constantes, a gasolina para ir cuidar das crianças, a comida que eu sempre levava quando visitava, tinham sido pelo menos 400 mil reais. Dinheiro que eu poderia ter usado para viajar pelo mundo, para viver confortavelmente, para realizar os sonhos que eu tinha adiado por décadas. Em vez disso, eu tinha dado a um filho que considerava meu amor um fardo e minha presença um incômodo. Às 2 da tarde, horário de Lisboa, calculei que seriam 10 da manhã na minha cidade natal. Luísa estaria se preparando para ir ao apartamento de Ricardo para entregar a carta que mudaria tudo. Sentei-me em um banco à beira do Rio Tejo e esperei. Sabia que em algumas horas meu telefone começaria a tocar desesperadamente. Ricardo finalmente entenderia o que significava realmente me perder. Às 5 da tarde, meu telefone começou a vibrar. Era Ricardo. Deixei tocar até parar. Imediatamente tocou de novo. De novo, Ricardo. Desta vez, atendi. Mãe, ele gritou, sua voz falhando. Onde você está? A Luísa veio aqui em casa com uma carta sua. Ela disse que você desapareceu. O que está acontecendo? Olá, Ricardo, respondi calmamente, apreciando o Rio Tejo enquanto falava. Você já leu a carta? Sim, eu li. Você enlouqueceu? Como pôde fazer isso conosco? Onde você está? Estou exatamente onde preciso estar, longe de você, exatamente como você queria. Mas eu não queria isso. Não queria que você realmente fosse embora. Eu estava apenas com raiva. Lá estava. A tática típica de Ricardo, minimizando o dano que havia causado, me fazendo sentir culpada por reagir à crueldade dele. Você não quis dizer isso quando me disse que seu maior desejo de aniversário era que eu desaparecesse? Perguntei. Porque você parecia bem convincente. Foi só... Eu estava apenas frustrado. O processo do paciente está ficando sério. As crianças estão me dando problemas na escola. Estou tão estressado, não deveria ter descontado em você. Você está certo, não deveria ter. Mas já foi feito, e as palavras não podem ser desditas. Mas, mãe, por favor, volte.
Nós precisamos de você. Eu preciso de você. Quão interessante. Agora ele precisava de mim. Agora que tinha lido a carta sobre todos os benefícios financeiros que tinha perdido. Agora que sabia que poderia perder sua casa. Agora que entendeu que teria que pagar por seu próprio plano de saúde e encontrar uma babá para os gêmeos. Você precisa de mim ou você precisa do meu dinheiro? Perguntei diretamente. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu preciso de você, ele finalmente murmurou, mas sua voz não soava convincente. Ricardo, por 40 anos, eu vivi para você. Sacrifiquei meus sonhos, meu dinheiro, meu tempo, minhas oportunidades. E quando finalmente precisei sentir que você me amava e me valorizava, você me disse que preferia que eu desaparecesse. Essas palavras partiram meu coração de uma maneira que nunca serei capaz de consertar. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito. Desculpas não são suficientes, Ricardo. O dano está feito. E quer saber? Talvez tenha sido a melhor coisa que você poderia ter me dito, porque finalmente abriu meus olhos e me fez entender que tenho vivido minha vida toda errada. O que você quer dizer? Quero dizer que pela primeira vez em décadas estou vivendo para mim e isso é maravilhoso. Onde você está, mãe? Por favor, me diga, Ricardo implorou, sua voz embargada pelas lágrimas. As crianças estão perguntando pela avó. Eles não entendem por que você não vem mais vê-los. Era fascinante como agora que eu não estava disponível, os netos de repente sentiam minha falta. Por todos esses anos, quando eu cancelava meus planos para cuidar deles, quando eu comprava presentes caros, quando eu os levava ao parque enquanto Ricardo e Amanda saíam para jantar, era apenas o que se esperava de mim. Mas agora que eu tinha ido embora, minha ausência era sentida. As crianças vão ficar bem, respondi, olhando para o Tejo ao longe. Eles são resilientes. O que eles vão aprender é que as ações têm consequências e que palavras dolorosas podem destruir relacionamentos para sempre. Mas, mãe, por favor, você não pode simplesmente desaparecer assim. E se algo acontecer com você? E se você ficar doente? Como vamos saber? Agora ele estava preocupado com o meu bem-estar. Quão conveniente. Ricardo, no ano passado, tive 2 episódios de pressão alta que me levaram ao hospital. Você sabe quantas vezes você me visitou? Nenhuma. Você sempre tinha algo mais importante para fazer. Isso não é verdade, ele fracamente protestou. É verdade. Na primeira vez que fui hospitalizada, te liguei da emergência. Você me disse que não podia vir porque tinha uma reunião importante na clínica. A segunda vez você simplesmente não atendeu o telefone. O silêncio do outro lado da linha confirmou que ele se lembrava perfeitamente de cada ocasião. Eu pensei que não era sério, ele murmurou. Claro, porque minha saúde nunca foi uma prioridade para você, mas meus cheques eram. Não é sobre o dinheiro, Ricardo gritou. É sobre você. Sinto sua falta, mãe. Você sente minha falta? Ou você sente falta de ter alguém disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para resolver os seus problemas? Desliguei o telefone sem esperar por uma resposta. Ele imediatamente tocou de novo, mas desta vez o desliguei completamente. Eu precisava de paz para desfrutar da minha primeira noite de liberdade. Naquela noite, saí para jantar sozinha em um restaurante elegante à beira do rio. Pedi o prato mais caro do menu, bacalhau confitado com champanhe que custou 120 euros, e bebi uma garrafa inteira de vinho verde. Fazia anos que eu não me dava esse tipo de luxo, sempre pensando que o dinheiro poderia ser útil para Ricardo. No dia seguinte, quinta-feira, liguei meu telefone e encontrei 23 chamadas perdidas e 14 mensagens de texto, todas de Ricardo e Amanda. As mensagens evoluíram de súplicas para ameaças. Por favor, mãe, atenda. Estamos tão preocupados, dizia a primeira. A quinta dizia, se você não atender, vamos chamar a polícia. A 10ª ameaçava. Já falamos com a polícia. Eles disseram que não há nada que possam fazer porque você deixou uma carta explicando sua partida. A 15ª admitia.
O banco nos ligou. Você cancelou a conta conjunta. Como vamos pagar as despesas inesperadas? Foi bonito ver como a preocupação com o meu bem-estar rapidamente se transformou em pânico pelas implicações financeiras da minha ausência. Decidi responder a apenas uma mensagem: estou bem. Estou exatamente onde preciso estar. Não me procurem. A resposta chegou em menos de 5 minutos. Você não entende o que está fazendo. Você vai nos arruinar. O advogado da hipoteca nos ligou. Ele diz que você pode tomar a nossa casa. Lá estava, a verdade. Ele não estava preocupado que eu pudesse estar sofrendo ou em perigo. Ele estava preocupado porque finalmente tinha entendido as implicações financeiras de me perder. Respondi: agora você entende o que vale ter a minha presença na sua vida. Pena que você percebeu tarde demais. Naquela tarde, tive minha reunião com o consultor financeiro português. Ele era um homem mais velho e muito profissional, chamado Sr. Oliveira, que me ajudou a entender todas as minhas opções para residência permanente em Portugal. Com suas economias atuais e sua aposentadoria brasileira, ele explicou, a senhora pode viver confortavelmente aqui pelo resto da sua vida. Portugal tem excelentes programas de cuidados médicos para aposentados estrangeiros e a qualidade de vida é excepcional. Pela primeira vez em anos, falei abertamente sobre minhas finanças sem me preocupar em economizar dinheiro para as emergências de Ricardo. Era libertador calcular minhas despesas baseadas unicamente em minhas próprias necessidades e desejos. A senhora também pode investir parte das suas economias na economia portuguesa. O Sr. Oliveira continuou. Os retornos são estáveis e seguros. Em 5 anos, a senhora poderia aumentar significativamente seus ativos se investir com sabedoria. Aumentar meus ativos. Quantas vezes eu tive essa oportunidade? Mas eu tinha preferido gastar o dinheiro nos caprichos do meu filho. Há mais alguma coisa que eu deveria dizer à senhora? O consultor acrescentou. Temos muitos clientes em situações semelhantes à sua, pessoas mais velhas que vieram para Portugal procurando um novo começo depois de relacionamentos familiares complicados. A senhora não está sozinha nesta experiência. Essa informação me confortou profundamente. Eu não era a única mãe que tinha sido manipulada e descartada por filhos ingratos. Havia toda uma comunidade de pessoas que tinham escolhido sua própria felicidade em vez das demandas tóxicas de suas famílias. Na manhã de sexta-feira, me juntei a um grupo de caminhada para pessoas mais velhas. Havia 8 mulheres e 4 homens, todos entre 60 e 75 anos, todos procurando por aventura e novas experiências. Durante a caminhada pelos bairros históricos de Lisboa, comecei uma conversa com uma mulher chamada Maria, uma brasileira de 70 anos que tinha chegado a Portugal 3 anos antes. O que a trouxe para cá? Ela me perguntou enquanto subíamos uma das famosas colinas de Lisboa. Um filho que me disse que o maior desejo de aniversário dele era que eu desaparecesse. Respondi sem filtros. Eu não tinha mais energia para suavizar a realidade. Maria me olhou com os olhos arregalados. Sério? Completamente sério. Depois de financiar a casa dele, praticamente criar os filhos dele e sacrificar minha aposentadoria pelas necessidades dele, ele me disse que a minha presença na vida dele era um fardo insuportável. Minha nossa, Maria murmurou. E o que você fez? O quê? Eu desapareci da vida dele e aqui estou. Maria sorriu com admiração. Você é muito corajosa. Eu levei 7 anos para tomar a decisão de me afastar da minha família tóxica. Meus filhos me tratavam como um caixa eletrônico com pernas. Pelo resto do dia, Maria e eu compartilhamos nossas histórias. Ela tinha vindo para Portugal depois de perceber que seus filhos adultos só a contatavam quando precisavam de dinheiro para suas férias, seus carros novos ou seus caprichos. Quando ela decidiu impor limites, eles a acusaram de ser uma mãe egoísta e a ameaçaram de não deixá-la ver seus netos. Os primeiros meses foram difíceis, Maria confessou enquanto descansávamos em uma praça. A culpa me consumiu. Eu pensei que talvez eu fosse realmente egoísta, que uma boa mãe deveria sempre se sacrificar por seus filhos.
E o que mudou sua perspectiva? Lhe perguntei. Eu percebi que meus filhos nunca se perguntaram se eu estava feliz, se eu tinha dinheiro suficiente para minhas próprias necessidades ou se meus sacrifícios constantes estavam me machucando. Eles só se importavam com o que eu podia dar a eles. Isso não é amor, Helena. Isso é exploração. As palavras dela ressoaram profundamente em meu coração. Por décadas, eu tinha confundido manipulação emocional com amor filial, demandas constantes com necessidade genuína. Naquela noite, no meu apartamento, decidi ligar meu telefone pela última vez em vários dias. Eu tinha 35 chamadas perdidas e 27 mensagens de texto. A maioria delas era de Ricardo e Amanda, mas também havia algumas de números desconhecidos. Li as mensagens de texto cronologicamente, observando a evolução do pânico do meu filho. As primeiras ainda eram emocionais. Por favor, mãe, por favor, volte. Nós precisamos de você. As crianças estão chorando por você. Mas elas gradualmente se tornaram mais desesperadas e financeiras. O banco nos ligou para uma reunião na sexta-feira. Eles dizem que, como co-signatária, você tem o direito de reivindicar a casa. Eles não podem tirar a nossa casa por causa de um mal-entendido. No quinto dia, as mensagens tinham se tornado agressivas. Isso é ridículo, mãe. Você está arruinando nossas vidas por causa de um ataque de birra. Haja como uma adulta e volte. E, finalmente, desesperadas. Eu liguei para todos os hospitais, para a polícia, para seus amigos. Ninguém sabe onde você está. Se algo acontecer com você, vai ser minha culpa. Por favor, apenas me diga que você está bem. Era fascinante observar como em nenhum momento Ricardo se desculpou genuinamente por desejar meu desaparecimento. Em nenhum momento ele reconheceu a crueldade de suas palavras ou expressou remorso real. Tudo girava em torno das consequências negativas que a minha ausência tinha para ele. Decidi responder a uma última mensagem. Estou perfeitamente bem e mais feliz do que tenho estado em anos. O que você está experimentando agora são as consequências naturais de suas ações. Espero que esta experiência o ajude a entender o valor das pessoas que você ama antes que seja tarde demais com outras em sua vida. A resposta veio imediatamente. Por favor, mãe, podemos consertar isso. Prometo que nunca mais vou dizer coisas horríveis. Apenas volte. Escrevi minha resposta final. Promessas vazias não consertam corações partidos. Ricardo, as palavras que você me disse revelaram o que você realmente pensa de mim. Você não pode desfazer essa verdade com promessas desesperadas. Depois de enviar essa mensagem, bloqueei o número dele e todos os números associados a Amanda. Também bloqueei os números desconhecidos que tinham me ligado. Era hora de fechar esse capítulo de vez. Na manhã de segunda-feira, me encontrei novamente com o Sr. Oliveira para assinar os papéis que me permitiriam residir permanentemente em Portugal. Também fiz arranjos para transferir permanentemente minha aposentadoria brasileira e começar o processo de venda do meu apartamento em minha cidade natal. A senhora tem certeza de que quer tornar isso permanente? O Sr. Oliveira me perguntou. É uma decisão muito grande. Nunca estive mais certa de nada na minha vida, respondi, assinando cada documento com uma mão firme. Pela primeira vez em décadas, estou tomando decisões baseadas na minha própria felicidade, não nas demandas dos outros. Naquela tarde, recebi uma ligação de Luísa, minha querida vizinha e cúmplice. A voz dela soava animada. Helena, você tem que ouvir isso, ela disse. Ricardo veio ao meu apartamento ontem chorando histericamente. Ele me implorou para eu dizer a você para voltar que tinha sido um terrível mal-entendido. E o que você disse a ele? Perguntei. Eu disse a ele a verdade, que o que ele tinha dito a você era imperdoável e que se eu fosse você, eu também teria desaparecido para sempre. Você deveria ter visto a cara dele quando ele percebeu que até os vizinhos dele sabiam o quão cruel ele tinha sido com você. Ele mencionou algo sobre os problemas financeiros?
Perguntei com curiosidade. Ah, sim. Ele me disse que sem a sua ajuda eles não conseguem pagar a hipoteca, que o banco está os pressionando, que o processo do paciente está piorando e que as crianças precisam de coisas para a escola que eles não podem pagar. Basicamente, ele percebeu tudo o que eu fazia por eles quando me perdeu. Era exatamente o que eu tinha esperado. Ele não sentia minha falta como pessoa. Ele sentia falta da minha função como provedora financeira e solucionadora de problemas. Luísa, disse a ela, quando alguém perguntar sobre mim, especialmente Ricardo, eu quero que você diga a eles que eu estou morta para eles, porque de certa forma é verdade. A Helena, que constantemente se sacrificava por um filho ingrato, realmente morreu no aniversário dele. Eu entendo perfeitamente, Luísa respondeu, e quer saber? Acho que é a melhor morte que você poderia ter escolhido. 3 semanas após minha chegada em Portugal, minha nova vida tinha tomado forma de maneiras que eu nunca imaginei. Eu tinha me matriculado em aulas de português 3 vezes por semana. Tinha começado um curso de pintura em aquarela nas terças e quintas, e tinha me juntado a um clube do livro para expatriados que se reunia aos domingos. Pela primeira vez em décadas, minha agenda estava cheia de atividades que eu tinha escolhido. Atividades que me davam prazer e crescimento pessoal. Mas a coisa mais surpreendente era o dinheiro. Sem as demandas financeiras constantes de Ricardo, minhas economias não só se mantinham estáveis, mas estavam crescendo. Os investimentos que eu tinha feito com o Sr. Oliveira já estavam mostrando retornos positivos, e pela primeira vez, eu podia calcular meu futuro financeiro baseado unicamente nas minhas próprias necessidades. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto tomava café da manhã na minha cafeteria favorita no Chiado, recebi uma ligação de um número internacional que eu não reconheci. Hesitei em atender, mas a curiosidade me venceu. Senhora Helena Campos? Uma voz feminina com um sotaque brasileiro perguntou. Sim, sou eu. Quem está falando? Meu nome é Carla Mendes. Sou uma assistente social no Departamento de Serviços Familiares na sua cidade natal. Estou ligando porque recebemos uma denúncia sobre o seu bem-estar. Meu sangue gelou. Uma denúncia? Que tipo? Seu filho, Ricardo Campos, fez uma denúncia alegando que a senhora pode estar sofrendo de demência ou declínio cognitivo e que a senhora fez decisões financeiras e de vida que a colocam em risco. De acordo com ele, a senhora desapareceu de repente e está vivendo em condições precárias no exterior. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Ricardo tinha ido ao extremo de envolver os serviços sociais, inventando uma doença mental para invalidar minhas decisões e forçar meu retorno. Senhorita Mendes, respondi com uma voz firme. Não sofro de demência ou declínio cognitivo. Estou vivendo em Portugal por minha própria escolha, em um apartamento confortável, com excelentes cuidados médicos e em perfeita saúde mental. As alegações do meu filho são completamente falsas. Entendo sua posição, senhora. Campos, mas precisamos verificar seu bem-estar. Seria possível coordenar uma avaliação médica e psicológica através do consulado brasileiro em Portugal? Claro, respondi sem hesitar. Estou disposta a me submeter a qualquer avaliação que demonstre que estou em perfeita saúde mental e que minhas decisões foram tomadas com total lucidez. Depois de coordenar os detalhes para a avaliação, desliguei o telefone, sentindo uma mistura de raiva e descrença. Ricardo tinha cruzado uma linha sem volta. Não só ele tinha desejado que eu desaparecesse, mas agora estava tentando destruir minha credibilidade mental para recuperar o controle sobre o meu dinheiro e a minha vida. Imediatamente liguei para o meu advogado, Dr. Marcos, de volta em minha cidade natal. Helena? Ele me cumprimentou com preocupação. Estou feliz em ouvir sua voz. Tive uma semana muito interessante com seu filho. Imagino. Acabei de falar com os serviços sociais. Ricardo está me acusando de ter demência. Isso não é tudo, Dr. Marcos suspirou. Ele também contratou outro advogado para tentar contestar todas as mudanças legais que a senhora fez antes de ir embora. Ele está alegando que a senhora não estava em seu juízo perfeito quando as assinou.
Ele pode fazer isso? Ele pode tentar, mas não tem base legal sólida. Tenho gravações de todas as nossas conversas onde a senhora claramente demonstra total lucidez. Além disso, o fato de que a senhora planejou meticulosamente sua partida e está vivendo independentemente em Portugal contradiz qualquer alegação de declínio cognitivo. O que mais ele está fazendo? Ele tentou ter acesso às suas contas bancárias, alegando preocupação com o seu bem-estar. Ele também queria parar o processo de reivindicação da casa, mas como tudo está legalmente apoiado e ele mesmo reconheceu que está enfrentando graves problemas financeiros com o processo do paciente, ele não tem argumentos válidos. Era incrível até onde Ricardo estava disposto a ir para ter de volta os benefícios financeiros que tinha perdido. Dr. Marcos, quero que você prepare um processo por difamação contra meu filho. As falsas alegações dele sobre meu estado mental poderiam afetar minha reputação e meus direitos legais. Seria um prazer, Dr. Marcos respondeu com satisfação. Depois de ver como ele a tratou, acho que é hora dele enfrentar as consequências legais de suas ações. 2 dias depois, apareci no consulado brasileiro em Lisboa para as avaliações médicas e psicológicas. A médica brasileira que me examinou era uma mulher mais velha e experiente que imediatamente entendeu a situação. Senhora Campos, ela me disse depois de uma exaustiva avaliação de 3 horas. A senhora não só está em perfeita saúde mental, mas as decisões que tomou demonstram uma lucidez e coragem admiráveis. Seu filho está claramente tentando manipular o sistema legal para recuperar benefícios financeiros. Isso será documentado oficialmente? Absolutamente. Vou enviar um relatório detalhado para os serviços sociais, explicando que as alegações dele são infundadas e que a senhora está vivendo uma vida independente e saudável em Portugal. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação da assistente social. Senhora Campos, recebemos o relatório médico do consulado. É claro que as alegações do seu filho não têm base. Vamos fechar o caso e notificar Ricardo de que as queixas dele foram infundadas. Obrigada, respondi. Isso vai ficar em algum tipo de registro? Sim, será documentado que ele fez uma queixa falsa sobre o bem-estar de um membro da família, o que poderia ter implicações legais se for repetido. Perfeito. Ricardo não só falhou em sua tentativa de invalidar minhas decisões, mas agora tinha um registro oficial de ter feito queixas falsas. Naquela noite, decidi fazer algo que tinha adiado. Escrever uma carta aberta detalhando toda a minha experiência, não para Ricardo, mas para outras mães que poderiam estar vivendo em situações semelhantes de manipulação e abuso emocional de filhos adultos. Escrevi por 4 horas, documentando cada sacrifício que tinha feito, cada manipulação que tinha sofrido e cada passo que tinha dado para reivindicar minha dignidade e minha vida. Era uma carta de 20 páginas que intitulei Quando o amor de uma mãe se torna autodestruição, minha história de libertação aos 67. Decidi enviar a carta para um blog online que eu tinha descoberto que se especializava em histórias de mulheres mais velhas que tinham encontrado a coragem de mudar radicalmente suas vidas. Uma semana depois, recebi uma resposta entusiasmada da editora. Helena, ela escreveu, sua história é poderosa e inspiradora. Recebemos centenas de comentários de mulheres que se identificam completamente com a sua experiência. A senhora estaria disposta a participar de uma entrevista em vídeo para o nosso canal no YouTube? Aceitei imediatamente. Era hora de usar minha experiência para ajudar outras mulheres que estavam presas em dinâmicas familiares tóxicas. A entrevista foi publicada 2 semanas depois e rapidamente se tornou viral. Milhares de mulheres compartilharam histórias semelhantes de filhos adultos que as manipulavam emocionalmente e as exploravam financeiramente. Os comentários eram um catálogo de dor e reconhecimento. Meu filho de 38 anos mora na minha casa, não paga aluguel e grita comigo quando eu peço a ele para procurar um emprego, uma mulher escreveu.
Minha filha só me liga quando ela precisa de dinheiro para as férias dela, mas ela nunca tem tempo para me visitar quando eu estou doente. Outra compartilhou. Eu pensei que eu era a única mãe que se sentia usada pelos seus próprios filhos. Uma terceira confessou. Mas a coisa mais impactante veio uma semana depois que a entrevista foi publicada. Recebi um e-mail de um endereço que imediatamente reconheci. Era de Amanda, minha ex-nora. Helena, ela escreveu, eu vi sua entrevista no YouTube. Preciso que a senhora saiba que concordo completamente com a senhora. O que Ricardo disse a você foi imperdoável, e a maneira como ele a tratou por anos é inaceitável. Eu mesma fui testemunha de como ele a manipula e a usa, mas nunca tive a coragem de confrontá-lo porque éramos tão dependentes da sua ajuda financeira. Ela continuou. Quero que a senhora saiba que as crianças sentem muito a sua falta e eles não entendem por que a senhora não vem vê-los mais. Ricardo disse a eles que a senhora está doente e não pode visitar, mas eu acredito que eles merecem saber a verdade quando forem mais velhos. O e-mail terminava. Sei que provavelmente é tarde demais para desculpas, mas queria que a senhora soubesse que pelo menos uma pessoa nesta família reconhece o quão mal a tratamos e o quanto a senhora se sacrificou por nós. Espero que a senhora esteja feliz em sua nova vida. Li o e-mail 3 vezes antes de decidir como responder. Finalmente, escrevi. Amanda, aprecio sua honestidade, mas desculpas após o fato não mudam o dano feito. Espero que esta experiência a ajude a ser uma mãe melhor e que você ensine seus filhos a valorizar as pessoas que os amam antes que seja tarde demais. Foi a primeira vez que alguém em minha família tinha reconhecido publicamente o abuso que eu tinha sofrido. Isso não mudou minha decisão de ficar longe, mas me deu uma sensação de validação que eu tinha precisado por anos. Minha nova vida em Portugal estava florescendo de maneiras que eu nunca imaginei. Eu tinha amigos de verdade que me valorizavam por quem eu era, não pelo que eu podia dar. Eu tinha hobbies e paixões que eu tinha redescoberto. Eu tinha paz de espírito e estabilidade financeira. E o mais importante, eu tinha dignidade. 6 meses após minha chegada em Portugal, minha vida tinha tomado uma forma que eu nunca tinha sonhado ser possível. Era uma manhã de outono perfeita quando recebi uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Era Luísa, minha querida vizinha e cúmplice. Helena, ela disse com uma voz animada. Você tem que ouvir isso. Ricardo perdeu a casa. Meu coração parou por um momento. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda se preocupava com o bem-estar dos meus netos. O que exatamente aconteceu? Perguntei. O banco executou a hipoteca na semana passada. Ricardo perdeu o processo do paciente e foi condenado a pagar uma indenização enorme. Eles ficaram para trás nos pagamentos. E como você é a co-signatária e está exercendo seus direitos legais, o banco procedeu com a execução. Ricardo veio até mim ontem chorando histericamente. E as crianças? Eles estão bem. Eles se mudaram para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Ricardo finalmente teve que vender a Retrai M Continue Edit. Eles estão bem. Eles se mudaram para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Ricardo finalmente teve que vender a clínica para pagar parte da indenização. Ele está trabalhando como médico contratado em um hospital público agora, ganhando muito menos do que antes, mas pelo menos é algo estável. Amanda também teve que voltar a trabalhar. Era estranha a mistura de sentimentos que experimentei. Eu não sentia alegria pelo sofrimento deles, mas uma profunda satisfação de justiça. Pela primeira vez em suas vidas, Ricardo e Amanda estavam experimentando as consequências reais de suas decisões sem ter alguém para resgatá-los. Há mais alguma coisa? Luísa continuou. Ricardo me perguntou se eu sabia como contatar você. Ele disse que quer se desculpar genuinamente, que ele finalmente entende tudo o que ele perdeu quando perdeu você. E o que você disse a ele? Eu disse a ele que algumas feridas são muito profundas para curar e que algumas palavras nunca podem ser desditas.
Também disse a ele que você está florescendo em sua nova vida e que provavelmente é melhor para vocês dois que ele não tente contatar você. Luísa estava certa. Ao longo desses 6 meses, eu tinha construído uma paz interior que eu não queria arriscar por promessas vazias de um filho, que tinha repetidamente mostrado que ele só me valorizava quando precisava de mim. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada do meu advogado, Dr. Marcos. Helena, tenho algumas notícias interessantes, ele disse. A casa do Ricardo finalmente foi vendida pelo banco, e como a senhora era a consignatária, a senhora tem o direito de recuperar seu investimento inicial de 1,5 milhão de reais, mais os juros acumulados. Quanto é isso no total? 1,8 milhão. O banco já aprovou a transferência. O dinheiro estará em sua conta portuguesa na próxima semana. Era inacreditável. Eu não só tinha recuperado meu investimento original, mas tinha ganhado um adicional de 300 mil reais. Dinheiro que teria sido perdido para sempre se eu tivesse continuado a ser a mãe sempre sacrificada. Há também mais uma coisa, Dr. Marcos continuou. Seu apartamento no Brasil finalmente foi vendido. Depois de comissões e despesas, o valor líquido é de 850 mil reais. No total, eu estava recebendo quase 2,7 milhões de reais em ativos que eu tinha dado por perdidos. Com minhas economias existentes e os investimentos que eu tinha feito em Portugal, meu patrimônio líquido total agora excedia 3,5 milhões de reais. Aos 67 anos, eu estava mais rica do que eu tinha sido em toda a minha vida. Naquela noite, celebrei no meu restaurante favorito à beira do Tejo. Pedi champanhe francês e brindei à mulher corajosa que tinha a coragem de começar de novo quando tudo parecia perdido. Enquanto jantava, pensei sobre toda a jornada. Eu tinha começado esta aventura como uma mãe quebrada e humilhada, devastada pelas palavras cruéis de um filho ingrato. Mas agora eu era uma mulher independente, financeiramente estável, cercada por amigos genuínos e vivendo a vida que eu sempre sonhei. No dia seguinte, decidi fazer algo que eu tinha considerado por semanas: escrever um livro completo sobre a minha experiência. Não apenas a minha história, mas um guia prático para mulheres mais velhas que estavam presas em relacionamentos familiares tóxicos. Contatei uma editora portuguesa que se especializava em livros de autoajuda e crescimento pessoal. A editora, uma mulher chamada Beatriz, ficou imediatamente interessada. Helena, ela me disse durante nossa reunião, sua história toca em um tópico que afeta milhões de mulheres, mas raramente é falado abertamente. O abuso emocional por filhos adultos é um problema epidêmico que precisa ser exposto. Passei os próximos 3 meses escrevendo Quando o amor machuca, libertando-se do abuso emocional familiar depois dos 60. O livro documentou não apenas a minha experiência pessoal, mas também estratégias práticas para reconhecer a manipulação, estabelecer limites saudáveis e encontrar a coragem de priorizar o próprio bem-estar. O livro foi publicado 8 meses depois e se tornou um best-seller em vários países de língua portuguesa. As cartas que recebi de leitoras eram inacreditáveis. Mulheres de todo o mundo me escreveram, me dizendo como a minha história tinha dado a elas a coragem de fazer mudanças radicais em suas próprias vidas. Li seu livro e finalmente entendi que não sou uma mãe ruim por me recusar a continuar a financiar a irresponsabilidade do meu filho de 40 anos, escreveu Clara do Brasil. Sua história me ajudou a entender que o amor verdadeiro não exige autodestruição. Isabela de Moçambique me escreveu. Depois de ler seu livro, vendi minha casa grande e me mudei para um pequeno apartamento que posso pagar sem depender da ajuda dos meus filhos. Pela primeira vez em anos, durmo em paz, Teresa de Angola compartilhou. Mas a carta que mais me comoveu veio 1 ano depois da publicação do livro. Era de uma jovem mãe chamada Júlia. Senhora Campos, ela escreveu. Tenho 32 anos e tenho uma mãe de 68 anos que sacrificou a vida inteira por mim e meus irmãos. Depois de ler seu livro, percebi que estamos tratando ela exatamente como Ricardo tratou a senhora.
Sua história abriu meus olhos e me fez entender que eu estava repetindo um padrão tóxico que poderia destruir meu relacionamento com minha mãe para sempre. Ontem, liguei para minha mãe e me desculpei por todos os anos em que a tomei como garantida. Também disse a ela que quero ajudá-la a realizar seus próprios sonhos em vez de esperar que ela esteja sempre disponível para os meus. Obrigada por me ajudar a entender isso antes que fosse tarde demais. Aquela carta me fez chorar de alegria. Minha dor tinha servido para prevenir que outras famílias passassem pela mesma destruição. 2 anos após minha chegada em Portugal, recebi uma carta física na minha caixa de correio. A caligrafia no envelope era familiar, mas eu não conseguia identificar imediatamente. Quando a abri, meu coração parou. Era dos meus netos, agora com 10 anos. Querida vovó Helena, eles escreveram com caligrafia de criança. Papai nos contou a verdade sobre por que a senhora foi embora. Ele nos disse que a mamãe e ele disseram algumas coisas muito feias para a senhora, e é por isso que a senhora decidiu começar uma nova vida longe de nós. Nós queremos que a senhora saiba que nós sentimos muito a sua falta e que nós entendemos por que a senhora foi embora. Nós também queremos que a senhora saiba que nós temos orgulho da senhora por ser tão corajosa. Quando nós formos mais velhos, nós gostaríamos de visitar a senhora em Portugal se a senhora quiser que nós visitemos. A carta era assinada pelos 2 gêmeos. Ela incluía desenhos que eles tinham feito de mim, vivendo feliz nas colinas de Lisboa. Eu chorei por 1 hora depois de ler aquela carta, não por tristeza, mas pela compreensão de que a minha decisão de preservar a minha dignidade tinha sido a certa, mesmo que isso significasse me afastar de pessoas que eu amava. Eu decidi responder a eles. Meus queridíssimos netos, escrevi, as palavras de vocês são o presente mais bonito que recebi em anos. Amo vocês profundamente e sempre amarei, não importa a distância. Quando vocês forem mais velhos e puderem tomar suas próprias decisões, as portas do meu coração e da minha casa estarão sempre abertas para vocês. Até lá, quero que vocês saibam que a vovó está vivendo uma vida plena e feliz, cercada de beleza e paz. Mantenham este amor que vocês sentem por mim, mas também aprendam com esta experiência. As palavras têm o poder de construir ou destruir. E os relacionamentos são baseados em respeito mútuo, não em sacrifício unilateral. Amo vocês com todo o meu coração. Hoje, 3 anos depois daquele aniversário terrível que mudou minha vida para sempre, estou sentada na minha varanda em Lisboa, olhando para o Tejo, enquanto escrevo as últimas linhas da minha história. Tenho 70 anos com ativos de mais de 4 milhões de reais, um livro best-seller, amigos queridos de todo o mundo e uma paz interior que eu nunca pensei que experimentaria de novo. Ricardo me pediu como presente de aniversário para desaparecer da vida dele. Eu concedi a ele esse desejo da maneira mais espetacular possível. O que ele nunca calculou foi que, ao me perder, ele não só perdeu uma mãe que o amava incondicionalmente, mas também perdeu a pessoa que tinha mantido o mundo financeiro dele estável por décadas. Meu desaparecimento foi o meu presente para ele. Minha nova vida foi o meu presente para mim. E valeu cada lágrima, cada sacrifício e cada momento de dor que me trouxe aqui. Porque às vezes a única maneira de se salvar é ter a coragem de se perder completamente para renascer como a pessoa que você sempre esteve destinada a ser. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.